Bom dia, meus alunos. Vamos lá para mais uma aula? A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Brasil, localização e divisão regional. Só que na aula de hoje nós vamos falar especificamente de 3 divisões regionais que o Brasil passou. Então, ao longo do tempo, o Brasil passou por algumas divisões, né? O nosso país, nós vimos que é enorme, ele passou por várias divisões. E nós vamos falar de 3 divisões que nós seguimos até os dias atuais. Quais são essas divisões que o Brasil passou ao longo do tempo que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar das macro-regiões, que foi a divisão feita pelo IBGE, né? Dividiu o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, essa é a divisão das macro-regiões feita pelo IBGE. Nós vamos falar também dessa divisão que são os grandes complexos regionais. Essa divisão foi feita em 3 partes, né? Dividiu o Brasil em Complexo Amazônia, Complexo Nordeste e Complexo Centro-Sul. A terceira regionalização que nós vamos falar é a regionalização de Milton Santos, que é a região concentrada. Nessa regionalização de Milton Santos, o Brasil foi dividido em 4 partes, né? Então, vai ter a região Amazônia, a região Centro-Oeste, a região concentrada e a região Nordeste, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essas 3 divisões que ocorreram no Brasil, né? Vamos entender primeiro, antes da gente falar sobre as divisões, o que é uma região? O que vocês lembram por região mesmo? Como que nós conseguimos definir região? Qual que é o significado de região? Região é uma área da superfície terrestre que apresenta características naturais e humanas. Então, região é uma área da nossa superfície terrestre que vão apresentar tanto características naturais quanto humanas. Que são características naturais mesmo, vegetação, clima, né? Tudo que vem da natureza. O que são características humanas? A gente pode colocar características culturais, políticas, características econômicas, históricas, ou seja, tudo que vem do ser humano são características humanas. Então, para fazer a divisão do Brasil em regiões, foram juntadas, né, tanto as características humanas quanto as características naturais de cada estado brasileiro, formando regiões. Podemos definir região também como um agrupamento de estados. Nós não vimos que se juntar os estados, né, vai formar uma região. Exemplo que eu vou dar para vocês de região. A região Sudeste, por exemplo. Como que foi formada a região Sudeste? Utilizando características naturais e humanas, né? Nós vamos entender. A região Sudeste, que é a região onde nós moramos, né? É formada por 4 estados. Quais são esses estados? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, né? Então, juntou esses 4 estados, formando uma região. Como que foi formada essa região, região Sudeste? Utilizando as características humanas e naturais de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então, as características desses estados eram iguais. Aí, o IBGE ele juntou esses 4 estados, formando a região Sudeste, por possuir as mesmas características. Então, juntando esses 4 estados, eles colocaram, né, na balança as características naturais, tanto de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e as características humanas. Então, esses estados eram parecidos, né, em características um com o outro. Então, fizeram aquele agrupamento, juntando esses estados, formando a região Sudeste. Assim fizeram com as outras regiões também, né? Juntaram os estados que tinham as características naturais e humanas mais parecidas, agrupando aqueles estados, formando uma região. Então, dessa forma, foi feita a divisão do Brasil em regiões, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, até aqui. Então, o nome dado à
regionalização feita pelo IBGE, que é essa regionalização que nós estamos vendo agora, né? O nome dado a essa regionalização aqui é macro-regiões, tá? Guardem na cabecinha de vocês. Quando aparecer essas 5 regiões, essas 5 divisões feitas no Brasil, o nominho é macro-regiões, feita pelo IBGE. Por que o IBGE ele decidiu dividir o Brasil em macro-regiões? Por que será, né? Essa divisão do Brasil foi feita para atender o pedido de um presidente na época, Getúlio Vargas. Não tenho certeza, mas eu acho que é ele mesmo. Então, essa divisão foi feita a pedido do Getúlio Vargas. Ele queria dividir o Brasil em macro-regiões. Mas por que o presidente da República ele quis fazer essa divisão no Brasil? Por que será? Porque ele queria integrar todo o país em um projeto de desenvolvimento econômico e centrado, principalmente na industrialização. Então, para ele colocar em prática o projeto dele de desenvolvimento, né, do Brasil, ele precisava separar o Brasil em macro-regiões para ficar mais fácil, né, de planejar toda aquela política, né, de desenvolvimento econômico, de industrialização no Brasil. Porque antes era feito o planejamento de estado por estado, planejava-se cada estado como seria. Agora, com a divisão em 5 regiões, em 5 macro-regiões, o planejamento vai ser feito por regiões, não por estado mais. Então, ao invés deles fazerem aquele monte de planejamento por estados, eles vão fazer só 5 planejamentos por região. Então, a ideia de fazer essa divisão em macro-regiões foi para facilitar o planejamento do Brasil, né? O planejamento do Brasil em desenvolvimento econômico, centrado principalmente na industrialização. Então, foi feita essa divisão para ficar mais fácil para o governo geral, na época que era o presidente, né? Para ele planejar o desenvolvimento econômico de cada região, principalmente na questão da industrialização, né? Queria industrializar o Brasil, industrializando, com certeza teria mais lucro, né? Então, foi pensando nessa forma que ocorreu a divisão do Brasil em macro-regiões. A partir dessa divisão, daria para saber como planejar o desenvolvimento em todas as regiões. Então, a partir dessa divisão, começaram a fazer um planejamento de desenvolvimento do Brasil por regiões. Então, planejava-se o desenvolvimento do Brasil na região norte, planejava-se o desenvolvimento do Brasil na região nordeste, na região sudeste, na região sul e na região centro-oeste. Antes de fazer essa divisão em macro-regiões, o planejamento era por estado. Então, era muito mais difícil, né, fazer o planejamento de estado por estado. Agora, com as macro-regiões, facilitou bastante, porque agora são só 5 planejamentos, né, por regiões. Com a divisão, facilitou demais, né? Eles vão fazer esse planejamento por regiões e não por estados. Aí vai facilitar bastante, facilitar muito, né, esse planejamento. A divisão do Brasil em macro-regiões foi definida em 1969. Então, a partir de 1969, surgem as regiões do Brasil que nós conhecemos como macro-regiões. Então, essas macro-regiões vai surgir no Brasil em 1969, né? Que são essas 5 divisões do Brasil. Antes de fazer essa divisão em macro-regiões, o Brasil tinha passado por algumas outras divisões. Vamos ver lá na apostila de vocês as outras divisões que o Brasil passou antes de fazer essa divisão em macro-regiões. Tá aqui, ó, nesses 3 mapinhas na apostila de vocês. A gente vai entender um por um. Então, essa divisão foi feita antes de dividir o Brasil em macro-regiões. Como que funcionou? Vamos começar vendo aqui o primeiro mapa, que é do ano de 1946. O que tem de diferente aqui? Em 1946, São Paulo pertencia à região sul. Então, o estado de São Paulo, ele está aqui na região sul. O Distrito Federal era o Rio de Janeiro. Então, Distrito Federal, que é a capital do Brasil, nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, tem uma diferencinha aqui, né? Vamos analisar o outro mapinha,
que é o mapa de 1969. O que tem de diferente aqui? Vamos lá no estado de São Paulo. São Paulo vai passar a fazer parte da região Sudeste. E o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, agora ele vai estar no estado de Goiás. Então, o Distrito Federal deixa de ser lá do Rio de Janeiro e passa a vir aqui para Goiás, né? São Paulo, ele passa para a região Sudeste. Então, já ocorreu uma mudança, né? De 1946 para 1969. O outro mapinha que a gente tem é a divisão regional de 1988. O que tem aqui de diferente? Aqui, nós chegamos na divisão atual que temos até hoje, a divisão das macro-regiões, a que deu mais certo e segue até os dias atuais, né? Então, aqui já está na divisão correta que nós seguimos até os dias de hoje. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então, o Brasil passou por essas 3 divisões, né? Passou por essas 2 até chegar na atual que nós temos hoje, certo? Outra divisão que nós vamos ver agora. Qual que é a divisão que nós vamos ver agora? Nós vamos falar agora dos complexos regionais, tá? Uma outra divisão. Essa divisão vai dividir o Brasil em 3 regiões. Qual que é o nome dessas regiões? Região Amazônia, região Nordeste e região Centro-Sul. Essa divisão foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas em 1967. Foram utilizados como critério para fazer essa divisão. Quais critérios foram utilizados para fazer essa divisão? Os aspectos socioeconômicos e ambientais, ou seja, essa divisão foi baseada no desenvolvimento da população, na presença de indústrias ou atividades de agricultura. Foi baseada também nas características naturais, no caso, relevo, vegetação e hidrografia. Vamos ver as características dos complexos regionais, né? Quantos complexos regionais são? Nós sabemos que são 3 complexos regionais, né? Complexo Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul. Vamos ver as características de cada um? Complexo Amazônico, que é esse aqui. Ele possui a maior área e sua divisão está relacionada à presença da floresta amazônica. Então, aqui fica a floresta amazônica, né? A divisão dele está relacionada à floresta amazônica e à disponibilidade de água devido à bacia hidrográfica amazônica e por possuir uma grande biodiversidade, né? Por causa da floresta amazônica. E também possui um grande centro industrial aqui, que fica em Manaus, né? O centro industrial que fica nesse complexo amazônico, ele fica em Manaus, capital da Amazônia. Vamos ver o complexo Nordeste, que é esse aqui. Como que funciona o complexo Nordeste? Ele se destaca pelas secas, nós sabemos que o Nordeste ele é muito seco, né? É uma área com grandes problemas sociais e econômicos, onde o predomínio do clima é o semiárido, possui a maior concentração de propriedades rurais. Então, essa área aqui, gente, eu posso falar para vocês que é uma área considerada meio pobre. Por quê? Porque as pessoas enfrentam muitos problemas aqui com a seca. Chove pouco. E se chove pouco, então o que eles plantam, eles vão colher pouco. Então, eles enfrentam um problema sério por falta de água. É uma área muito seca aqui no Complexo Nordeste. Vamos ver o Complexo Centro-Sul, que é onde encaixa também a região Sudeste, né? Aqui nesse Complexo Centro-Sul. Como que funciona o Complexo Centro-Sul? É onde fica o estado de Minas Gerais. Essa região se destaca pela presença de muitas indústrias, possui centros tecnológicos, agricultura com técnicas modernas, possui um predomínio de planaltos e uma grande variação de climas. Então, gente, esse complexo Centro-Sul, eu posso falar para vocês que pode ser considerado o mais rico. Por quê? Por que ele pode ser considerado o mais rico de todos? Porque aqui, né, possui técnicas modernas ligadas à agricultura, possui industrialização, o que mais? Possui
um predomínio de planaltos, de áreas planas, né? É bom para o plantio, para o cultivo de produtos. Chove muito aqui, né, nesse complexo. Então é um complexo, ele é muito rico, tem muitos climas diferentes, né? Predominam os seguintes climas aqui no Complexo Centro-Sul. Clima tropical de altitude e subtropical. Então são 3 climas diferentes. Também onde fica a maior concentração populacional. Por que fica a maior concentração populacional aqui no Complexo Centro-Sul? Porque aqui é onde ficam as indústrias, é onde as plantações são plantações que têm tecnologia de ponta, tem os melhores maquinários. Então, enquanto lá na região, no Complexo Nordeste, pode ser que as pessoas estão arando a terra utilizando a boiada, né? Aqui no complexo. Então, aqui no Complexo Centro-Sul é onde eles utilizam tecnologia de ponta, né? Enquanto lá no Nordeste eles estão utilizando a boiada para arar a terra, aqui no Complexo Centro-Sul eles já têm o trator, já tem equipamentos de ponta, equipamentos modernos para trabalhar na terra, para ter um melhor cultivo, para produzir em grande quantidade. E também tem aqui o que? Indústrias, muitas indústrias para as pessoas trabalharem. Então é um complexo muito desenvolvido, né? Das 3 regiões, as 3 divisões, o Complexo Centro-Sul ele é o mais desenvolvido de todos. O Complexo Centro-Sul também é onde fica a maior concentração populacional. Por que fica a maior concentração populacional aqui? Porque vai gerar mais emprego para as pessoas. Então as pessoas vieram, né, morar aqui nessas regiões, nesse Complexo Centro-Sul, para trabalhar, né, e ficaram, porque aqui eles conseguem lucrar, vieram em busca de lucros e ficaram, porque aqui é onde gera emprego e gera lucros, tanto nas indústrias quanto na zona rural, certo? Agora nós vamos falar de uma outra divisão do Brasil, que é a divisão feita pelo geógrafo Milton Santos. Aqui, ó, essa divisão aqui, ó, região concentrada. Essa divisão feita pelo geógrafo Milton Santos, o Brasil vai ser dividido em 4 partes. Região Amazônia, região Centro-Oeste, região Nordeste e região concentrada. Então, em 1999, o geógrafo Milton Santos criou essa regionalização do Brasil. Essa regionalização de Milton Santos é um pouco semelhante à regionalização feita pelo IBGE. É um pouco só parecida, tá? Porém, os estados do Tocantins dessa divisão faz parte do Centro-Oeste. Então, o estado do Tocantins nessa divisão faz parte do Centro-Oeste. E na divisão do IBGE, o Tocantins faz parte da região Norte, né? Então, muda um pouquinho. As regiões Sul e Sudeste ficam juntas, formando a região concentrada. Por que as regiões Sul e Sudeste ficam juntas, formando a região concentrada? Aqui, ó, Sul e Sudeste ficam juntas, né? E o nominho dessas regiões vai ser região concentrada. Então, aqui eles se unem, a região Sul e Sudeste, formando uma região só. Vamos ver. Por que juntaram essas regiões? Porque nelas há maiores investimentos de capitais. Então, aqui, gente, na região concentrada, onde fica Sul e Sudeste, juntaram essas regiões, por quê? Porque nessas regiões há maior investimento de capitais. Então, investem muitos capitais aqui. Por exemplo, multinacionais, né? Multinacionais que são empresas que vêm de outros países, investem aqui na região concentrada, que é onde fica São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que são as 2 cidades do Brasil que nós sabemos que são mais industrializadas, né? Tem muitas empresas. Também porque nessas regiões fica o maior desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. O que é isso? Meio técnico, científico e informacional? Tecnologia de ponta, tecnologia moderna, investimento na informática, na internet, na robótica, na robotização. Por isso, né, formaram a região concentrada, porque juntaram todos esses estados, acharam que eles são mais à frente, são mais industrializados. Então, tudo de moderno tem aqui na região concentrada. Então, é a região onde
tem bastante de lucro, né? Lucra muito, investe muito em tecnologia de ponta, investe muito em industrialização. Então, com tanta tecnologia aqui na região concentrada, aumenta o número de produção, tanto nas empresas quanto na zona rural, né? Nas plantações. Com tecnologia, aumenta os lucros, tanto nas indústrias quanto nas plantações rurais. A região concentrada, podemos dizer que é a mais rica entre as outras regiões. Agora, gente, nós vamos ver um resumo, né, de tudo que foi falado na aula de hoje. Como que vai ficar esse resumo? Vamos falar da primeira divisão. Qual que foi a primeira divisão mesmo que nós falamos? Foi a divisão em macro-regiões. Essa divisão feita pelo IBGE. Como que funciona? O IBGE dividiu o Brasil em macro-regiões. Macro-regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que é essa divisão. Quais critérios foram utilizados? Essa divisão foi feita baseado em aspectos humanos e naturais, a pedido do presidente da República, para planejar o desenvolvimento econômico do país, tá? Então, essa divisão em macro-regiões, feita pelo IBGE, dividiu o Brasil em 5 regiões, a pedido do presidente da República, para fazer um melhor planejamento de desenvolvimento do Brasil, do nosso país, tá? Então, guardem na cabecinha de vocês. A próxima divisão que nós vamos ver, qual que é a outra divisão que nós vimos? É a divisão dos complexos regionais, essa aqui. Como que foi feita essa divisão mesmo? A divisão dos complexos regionais, ela foi feita da seguinte forma. Quem fez essa divisão aqui não foi o IBGE, tá? Foi o geógrafo Pedro Pinchas. Ele dividiu o Brasil em 3 complexos regionais. Complexo Amazônia, Complexo Nordeste, Complexo Centro-Sul. Essa divisão foi feita e baseada na sociedade, na economia e no meio ambiente, tá? Então, essa divisão aqui dos complexos regionais foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas, baseada na sociedade, na economia e no meio ambiente, tá? Então, esses foram os critérios utilizados para fazer a divisão do Brasil em complexos regionais. A próxima região que nós vimos, e a última, é a regionalização de Milton Santos, que está aqui no mapinha de vocês, destacando a região concentrada. Como que ficou a regionalização do Milton Santos? Essa regionalização foi feita pelo geógrafo também, Milton Santos. Ele dividiu o Brasil em 4 regiões, né? Região Amazônia, região Centro-Oeste, região Nordeste e região concentrada. Nessa divisão, destaca-se a região concentrada. Então, o geógrafo, ele destacou aqui a região concentrada. Por que ele destacou a região concentrada? Porque a região concentrada é a região que tem mais investimento em tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Nós vimos que aqui eles têm equipamentos modernos lá na zona rural para trabalhar nas plantações e tem investimento também em tecnologia de ponta nas indústrias, né? Nós vimos que quando tem investimento tecnológico, vai ter mais lucro tanto nas indústrias quanto na produção lá na zona rural. Então, é a região com maior investimento em tecnologia e considerada a mais desenvolvida entre as outras regiões. Por isso que ele destacou mais a região concentrada. Aqui também é onde fica grande parte da concentração populacional, porque as pessoas vêm para cá em busca de emprego para obter lucros, porque é a região que tem mais lucro entre as outras. Então, hoje nós vimos o Brasil, as 3 divisões do Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, estou aqui para tirar dúvida, tá? Então, para hoje é isso. Beijinhos.